Há 522 anos, caravelas portuguesas desembarcavam em terras tupiniquins e deram início a essa imensa nação chamada Brasil. Salve, salve, pátria amada, bem-vindos mais uma vez ao canal Insight Direto. Vamos seguir com esse vídeo. Eu estarei comentando sobre o julgamento de Daniel e a sua condenação, e também sobre o indulto que foi decretado pelo presidente Bolsonaro, que deu graça a Daniel Silveira, e a partir daí todo o desenrolar desse assunto nesses últimos 2 dias. Ok? Bem, quero compartilhar primeiramente com vocês essa mensagem que está em Mateus 5,6 e diz: bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Faça uma breve reflexão sobre essa palavra, sobre esse versículo. Traga esse versículo para a realidade que nós estamos vivendo, e essa palavra não condiz com o momento que nós estamos vivendo. Ok? Bom, dias extremamente nervosos, dias em que nós vivemos aí um momento de perplexidade, e ontem nós tivemos aí um dia com uma grande notícia depois dos fatos ocorridos. Com relação ao que diz respeito ao julgamento, todos os embrolhos desse julgamento, algo incabível, visto que a vítima foi o condutor das investigações, foi o mesmo que julgou, o mesmo que condenou. Então, assim, é absurdo o que ocorreu. E, dentre a todos esses fatos, nós tivemos a questão da condenação, e uma condenação com um pedido de prisão, assim, totalmente além do fato em si. Bom, a primeira questão que deve ser visto é o que de fato significa a condenação de Daniel. Condenação por um vídeo em que Daniel professou inúmeras palavras que não condiziria talvez ao seu cargo como um parlamentar, mas como parlamentar ele deve representar o povo. Então as formas e as palavras que foram utilizadas por Daniel nada mais é do que o que está no coração, na mente da maioria das pessoas em relação à Corte Suprema do Brasil, que hoje, lamentavelmente, ela não cumpre o seu papel de ser uma defensora da Constituição. É uma corte que está fora do seu propósito. Ela não tem defendido a Constituição. Fato é, se fosse assim, o Daniel não seria levado a júri, porque o artigo 53 da Constituição o dá pleno direito para que ele possa falar o que ele bem quiser, bem entender, e ter as suas respectivas opiniões, sem que lhe seja imputado nenhum tipo de crime, nem penalidade, nem julgamento. Então, o artigo 53 ele é fundamentalizado para que o parlamentar, que é aquele que fala, que tem a legitimidade de falar através do povo, que o povo dá essa legitimidade para que ele fale. Ele foi eleito com voto direto, ele tem essa legitimidade. Então isso é muito profundo e que foi aviltada por esse processo, sem pé nem cabeça, do ministro Alexandre de Moraes. Então o primeiro ponto já começa aí. Mas o fato simbólico da condenação é que, na verdade, essa condenação ela tenta passar uma mensagem para a sociedade que é nada mais nada menos que calha a boca. Essa condenação, ela traduzida simbolicamente, como ontem nós comemoramos o 21 de abril, que é o Marte Tiradentes, existe também um embrolho nessa história, mas não vou entrar nesse fato. Mas, segundo a história diz que foi enforcado porque ele defendia a liberdade, defendia a república. E, da mesma forma, essa condenação, ela não representava simplesmente uma condenação de um homem, mas de todos aqueles que ele representa. Ela não trouxe o enforcamento, mas ela trouxe a mordaça. Porque a ideia é calar, é proibir as pessoas de poderem falar. Então, quando um parlamentar é condenado pelas suas posições, pelas suas falas, ele está sendo utilizado como um símbolo para calar toda a sociedade. Era essa a ideia que permeava naquela corte, que foi amplamente apoiada por mais 9 ministros, que chega a ser estarrecedor, como 9 ministros que estão ali para agirem de acordo com o que diz a Constituição. Nenhum deles observaram em nenhum momento o que está realmente escrito na nossa Constituição Federal. E nós tivemos apenas um, que foi o Cássio Nunes Marques, que abriu, que colocou os pontos e que definiu de forma clara de que todo aquele julgamento era absurdo. Não passava de um absurdo tudo aquilo. Visto que se realmente tivesse que haver algum tipo de processo penal, ele deveria seguir por outros ritos e deveria ser pelos artigos penais correspondentes a eles, que está ligado ao crime de injúria, defamação ou, no máximo aí,
ameaça que justamente estão previstos nos códigos penais 138, 139 e 140. Visto que, né, nada disso se consumou, né, não foi pelos ritos processuais penais e tudo ocorreu da forma que ocorreu, então aquele tribunal todo ali é nada mais, nada menos do que uma aberração jurídica. Entretanto, nós tivemos também o voto do ministro André Mendonça, que foi favorável, que votou junto com o relator, e algo que foi aí surpreendente, surpreendeu totalmente a base de apoio ao governo, surpreendeu 90% dos eleitores que também votam no presidente, porque o ministro André Mendonça, houve uma comoção do povo brasileiro para que ele assumisse esse ministério, porque esperava-se que ele representasse, né, os anseios da população no que diz respeito à Constituição, no que diz respeito a defender a Constituição. O André Mendonça, né, em sua leitura do processo, na defesa do seu voto, ele colocou inúmeras questões, e dentre elas, ele ressaltou que, ainda que fosse crime, né, pela Lei de Segurança Nacional, deixaria de ser crime a partir do momento que a lei foi extinta, a lei caiu. Mas com todas essas evidências, ele votou a favor do relator. O voto do André Mendonça, ele abre uma especulação enorme sobre o que levou, né, o André Mendonça a ter votado nesse sentido. Obviamente que não iria mudar a sentença final, visto que nós sabemos que, né, os demais votariam juntamente com o Alexandre de Moraes. Então o efeito final não mudaria, mas o efeito moral seria de grande importância. O voto isolado de Cássio Nunes demonstra a fragilidade da nossa Constituição mediante a essa corte. O voto favorável de André Mendonça fortalece o Alexandre de Moraes, que tem sido aí um carrasco na nossa nação, que tem agido de forma arbitrária com arroubos e abuso de poder. Então o André Mendonça, ele errou gravemente. Inclusive em seu Twitter, né, ele diz que foi colocado lá não para defender, né, esta ou aquela ação, e como cristão ele não poderia apoiar ações de violência. André Mendonça, lamentavelmente, você errou duas vezes. Primeiramente porque você não foi colocado lá para defender essa ou qualquer outra ação ou fala. Você foi colocado lá para que você defenda a Constituição. É simples isso, né? Não tem o que ficar especulando. É ler o que está escrito na Constituição e defender ela. Foi o que o Cássio Nunes fez. E como cristão, se essa é uma das suas bases de opinião, Cristo perdoou todos os seus agressores. Então, como cristão, como imitador de Cristo, se tem algo que nós aprendemos é a perdoar. Portanto, o senhor ministro André Mendonça errou tanto como juiz e errou também como cristão. Eu estou aqui na dúvida, no meu pensamento, qual dos dois, né, livros o senhor não está lendo, ou se o senhor não está lendo nenhum, se o senhor não está lendo nem a Constituição ou nem a Bíblia. Tamanha foi a sua falta de postura, de posicionamento. Esperávamos muito mais do senhor nesse momento. Por fim, né, Daniel foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, algo que não se explica, visto que um crime de assassinato, né, em primeiro grau, aí, condenação máxima é de 6 anos. Um deputado vai ser condenado a 8 anos e 9 meses por falar. Não tem cabimento essa condenação do Daniel. Portanto, ela, mais uma vez, como eu disse, ela serve como uma condenação simbólica para calar a sociedade. A corte que tenta calar a sociedade, visto que é uma corte que tem soltado prisioneiros, como o André do Rap, que é um traficante, que tem liberado um ex-presidiário que roubou a nação, entre tantos outros. Portanto, assim, nós hoje na nossa sociedade nós estamos vivendo um momento extremamente complicado, visto que a nossa justiça ela não está sendo bem exercida. E há algo que nós devemos nos perguntar, porque se nós temos uma Constituição que é a lei máxima do país, e é por essa lei que toda a nossa justiça deve se basear, e ela está sendo ignorada, está sendo rasgada por aqueles que têm a única função de defender, de guardar a Constituição, então devemos fazer uma pergunta, né? Ou nós não fazemos mais uso dessa Constituição e vivemos aí uma espécie de anarquia, ou nós precisamos de uma nova corte. Ou esses ministros que estão aí, eles não servem para essa Constituição. Isso acho que está mais do que evidente. Então nós precisamos começar a trazer esse debate, né? E o fato de você querer
a substituição de ministros dessa corte, porque eles não correspondem aos anseios da sociedade, não pode ser imputado como crime e também não pode ser proibido de ser trazido a questão em público para ser debatido. Porque todos eles são servidores públicos e todos eles têm que estar sob o crivo da população. Eles estão ali para serem, sim, observados, para serem avaliados pelos seus atos. A partir do momento que não correspondem com aquilo que se espera, não tem por que manter uma corte cara, regada a vinho importado e a lagosta. Porém, a injustiça que foi feita foi reparada com o decreto do presidente Jair Messias Bolsonaro. A declaração do Jair Messias Bolsonaro, nesse decreto, que é um ato da instituição Presidência da República, que ele, como presidente, usou das suas prerrogativas para poder conceder a graça ao Daniel Silveira, visto que, né, ele foi condenado de forma injusta, equipara uma balança da justiça no nosso país. É algo que tem que ser, sim, dito, é algo que tem que ser, sim, aplaudido e tem que ser, sim, celebrado pela postura, pela altivez e pela coragem que o presidente teve de ter feito tal decreto. Ainda que agora, né, haja aí toda essa espuma da esquerda para dizer que o decreto é inconstitucional, os atos inconstitucionais da Suprema Corte não foram avaliados, né? Mas agora está sendo avaliado o decreto como inconstitucional. Nós temos aí movimentos de esquerda, a OAB, né, que surgiu agora das cinzas, porque há muito tempo a gente não ouve falar da OAB, visto tantos desmandos da Suprema Corte, mas agora ela insurge aí dizendo que está analisando a inconstitucionalidade do decreto. Infelizmente, essa OAB, nesse momento, ela não representa os advogados, ela não representa, né, a sociedade brasileira dentro da justiça, dentro do direito, porque ela é uma instituição alienada, uma instituição que está corrompida por uma ideologia que tenta o tempo todo inviabilizar uma governança e inviabilizar a harmonia entre os poderes, visto que ela não usa, né, das suas prerrogativas para que faça-se com que se estabeleça a justiça no nosso país. Bom, então, dito isso, espero que vocês tenham acompanhado o vídeo até aqui. Faça as suas reflexões. Se você não concorda com o que está dito aqui, coloca nos comentários. Se você quiser acrescentar mais uma coisa, fica à vontade. Lembrando sempre que conhecimento liberta, informação é poder. Deus, pátria e família. Até o próximo vídeo. Valeu.